Cuca em maus lençóis no Galo. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Cuca no Galo, o time em queda livre e o Cuca é alvo de bastante crítica. Nas redes sociais já tem muito torcedor atleticano pedindo a demissão do treinador, isso por hora está completamente descartado. O mais novo tropeço do Atlético derrota pro São Paulo em pleno Morumbis. O Atlético até fez um jogo equilibrado contra o São Paulo no primeiro tempo, mas foi muito mal na etapa final e as mexidas do Cuca tiveram participação decisiva para essa queda de produção. O problema é que o Galo, desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, disputou 21 pontos e somou apenas 4. Uma vitória, um empate e 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. A única vitória contra o Red Bull Bragantino, que estava apanhando de todo mundo. O time é o 12º colocado com 24 pontos. O Vitória, primeiro time no Z4, aparece com 5 pontos a menos do que o Clube Atlético Mineiro. Galo que não vence no Brasileirão há 3 jogos, empate contra o Vasco e derrotas para Grêmio e São Paulo. Preciso contar também que Paulinho, lateral direito do Vasco, que foi alvo do Atlético na semana passada, pediu para ser negociado pelo Cruz Maltino. A gota d'água para o Paulinho foi quando, durante a semana de treinos passada, Fernando Diniz chegou a escalar um lateral esquerdo improvisado na direita. E aí o Paulinho pediu encarecidamente que seja negociado. Ele gostaria de se mudar para o Atlético Mineiro. Matheus Amaral quer saber notícias sobre o Galo. Marcelo Clauri, o bilionário boliviano, segue trocando mensagens, algumas delas até públicas, com a família Menin. Cara, eu não descarto que o Clauri esteja sendo preparado para substituir o dono do Banco Master, o Vorcaro, que passa por enormes dificuldades financeiras, tá? Matheus Cavalcante, terceiro superchat da noite, hein? Com o fair play financeiro não vai prejudicar as SAFs. Se pode gastar o que arrecada? Exemplo, o Bahia é o mais rico do Brasil, mas não arrecada bem, igual o Flamengo e Palmeiras. Essa questão da SAF é um ponto importante. Flamengo e Palmeiras não vão sofrer nada, pelo contrário, eles vão se beneficiar com a introdução do fair play financeiro. O que o fair play financeiro vai fazer? O fair play financeiro vai permitir que você gaste apenas aquilo que você é capaz de arrecadar. Ninguém vai gastar mais do que arrecada. E aí o Matheus Cavalcante lembra do exemplo do Bahia. Só que o Bahia tem investido de maneira até inteligente, não dá para dizer que está gastando aos tubos, né? Mas o seu ponto é interessante. Quem vai ser muito afetado? O Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, os clubes que gastam muito além daquilo que arrecadam, e por isso estão sempre com muitas dívidas, tá? Maffeo vem para o Galo, e o primeiro volante? O Romero... O Maffeo tem negociações bem avançadas, de acordo com a imprensa espanhola. Esse cara é um argentino de 28 anos de idade, que fez a maior parte da base dele no Manchester City, depois ele vai para o Girona e a partir daí passa a rodar na Espanha. Ele é conhecido como o grande desafeto do Vinícius Júnior. Meio que perdeu espaço no Mallorca e a negociação a partir daí se tornou mais viável, mais real. Sobre o primeiro volante, não consegui avançar nada, além do Portilha, que não fechou por causa da questão financeira. O Tadjeres queria receber o dinheiro à vista ou queria garantias bancárias. E é só para completar uma coisa que eu nem falei em vídeo, mas é até legal vocês me perguntarem por aqui. O Pablo Mari não interessa ao Galo, tá? Durante o final de semana especulou-se isso, mas a verdade é que o Atlético, com alguma demora, me desmentiu. Me desmentiu não, porque eu não publiquei. Mas me respondeu. Eu tinha perguntado na sexta se existia alguma possibilidade, e no sábado só a pessoa do Atlético falou, não, nunca existiu, tá fora, Pablo Mari não interessa, tá? O Kaique Miorim, boa noite, Nicola, fala sobre o volante Fabinho do Al Ittihad, sabe se ele vai voltar ao Brasil? O Kaique, de fato, lá na Arábia Saudita, a especulação de que ele pode ir embora tenha mais um ano de contrato. No Brasil, eu acho impossível, cara. O cara ganha 11 milhões de reais por mês no Al Ittihad. Eu vou repetir. O Fabinho ganha no Al Ittihad 11 milhões de reais por mês. Além de botar a reserva em campo, ele fez alguma coisa aí que você acha que pode ser vista no jogo do meio de semana? Botou reserva em campo. Só, né? Do meio de semana... Comentou do Gabriel Menino, mas não, né? Não, aliás, foi um recado. O Gabriel Menino na direita... o jogo do Gabriel Menino mostrou que o titular vai ser o Natanael.
que se tivesse saudável o Saravia, a briga seria boa. O Natanael vem de um bom jogo lá na Argentina, hoje até entrou bem, sofreu a falta que o Scarpa bateu e houve um desvio e bateu no travessão. Vai ser o Natanael titular, acho que a zaga é Alonso e Vitor Hugo, o Arana volta, Franco mantido, Alexander, Scarpa. Aí eu tenho uma dúvida, eu acho que vai de Coelho e Hulk. Eu me recordo que no primeiro clássico, aliás, no clássico do turno do Campeonato Brasileiro, jogaram Scarpa e Igor Gomes, né? O Atlético entrou Igor Gomes começou o jogo. Com Franco, Tem aqui, ó. Quem foi parceiro do Franco, acho que foi o menino. Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana. Isso. Franco, Rubens, Scarpa, Igor Gomes, Rony Hulk. Exatamente, aí o Arana sentiu no início, teve que mudar, mas foi um meio de campo com Franco, Rubens, Scarpa e Igor Gomes. Mas o Coelho não estava à disposição para esse jogo. Não estava, ele entrou com a dupla de ataque, né? Ele estava suspenso. Aí que é a minha dúvida. O natural é ter Rony, Hulk e Coelho, mas eu não sei. Então eu coloco esse ponto de interrogação se o Rony começa o clássico ou se o Cuca opta por mais gente no meio de campo, mesmo o jogo sendo na Arena MRV, eu tenho essa dúvida. Mas o recado que ele tira e o que ele tira de lição desse jogo, o recado que ele deu, o que ele tira de lição é que ele poupou o time e não deve mexer tanto na equipe que vai entrar em campo contra o Cruzeiro. Faria o que para quarta-feira, hein, Vinícius? Boa pergunta, né, Silas? A estratégia não é fácil de ser pensada, porque o Atlético faz o primeiro jogo na Arena e ele precisa... O ideal é fazer uma vantagem. Só que hoje o Cruzeiro, coletivamente, ele passa mais segurança do que o Galo. Então, se o Cuca faz um jogo com a estratégia parecida com o que foi no Campeonato Brasileiro, de amarrar o Cruzeiro... Eu não sei se a torcida também ela vai aceitar, vai achar isso normal. A tendência é querer empurrar o Atlético e, por jogar em casa, o Atlético querer se lançar. Agora, se o Atlético jogar de peito aberto, muito vulnerável defensivamente, a chance de tomar é grande. E o Cruzeiro vai se dando muito bem contra times jogando em casa para tentar atacá-lo, né? Pois é. Então, assim, é uma estratégia difícil. Agora, o fato de você escalar 3 atacantes não significa que você vai jogar de peito aberto. Sinceramente, você não crê em quê, Cláudio? Eu não creio no Atlético de peito aberto contra o Cruzeiro. Então, nos dois jogos. Mas assim, o fato de jogar com o Rony... Se ele jogar com o Rony, Hulk e Coelho, não significa que vai jogar de peito aberto. Até porque o Coelho e o Rony marcam muito. São atacantes que marcam. Por exemplo, se ele preferir o Reinier ao invés do Rony, o Reinier é mais técnico. Eu acho que o Atlético perde poder de marcação. Ele ganha em qualidade técnica. E talvez seja até um pedido de boa parte da torcida. Eu prefiro que jogue o Reinier do que o Rony. Eu não acho que o Cuca vai fazer isso. Eu também acho que não acredito no Atlético de peito aberto. Se eu sou treinador e vou jogar contra o Cruzeiro hoje, eu seguro o primeiro tempo. Amarrar o jogo. Eu amarro o jogo no primeiro tempo. Se tiver dificuldade de sair, é bola longa, tentando quebrar essa bola. Contra-atacar pelo lado do campo com jogador de velocidade. E no segundo tempo, depois do desgaste, porque o Cruzeiro é um time muito intenso na primeira etapa, aí no segundo tempo eu começo a me soltar. É o que eu tenho visto dos jogos do Cruzeiro que eu comento, da dificuldade que os adversários têm trazido para o Cruzeiro. De fazer um primeiro tempo mais amarrado e se soltando aos poucos na segunda etapa diante de um Cruzeiro mais desgastado. Até porque tem um treinador que não gosta de mexer tanto. O time que começa indo pra cima, por exemplo, depois do Mundial, quem começou fazendo isso? O Botafogo. Tomou ali no primeiro tempo e foi o próprio Inter agora. Ele fez um primeiro tempo amarrando mais o jogo do Cruzeiro mesmo. O Cruzeiro saiu na frente com um gol espetacular do Matheus Pereira. Aí entra muita qualidade do jogador, né? E no segundo tempo, no momento que o Cruzeiro não voltou bem, aí tem um erro do Bernabé na saída de bola e o Cruzeiro tira proveito. É exatamente o que o Cruzeiro ama fazer, né? Adversário na saída de bola, Cruzeiro rouba a bola, já tá na intermediária ofensiva com pouquíssimos toques. Chega cara a cara e o Caio Jorge, que vive um momento espetacular, faz um golaço também. Então essa é mais ou menos a estratégia. Eu tô com o Cláudio, não vai de peito aberto mesmo. Prevejo um Atlético tentando amarrar o jogo mesmo, jogando em casa no primeiro tempo, para aos poucos ir se soltando numa segunda etapa. Não, eu também acho que não vai. Assim, é porque eu penso... Primeiro... Não, e um detalhe, ô Vinícius, até que eu acho que ele pode ir com os 3. Com o Coelho, com o Rony e com o Hulk. Eu não acredito na estratégia de jogo dando espaço pro Cruzeiro, entendeu? Ele pode ir com essa turma. Eu até acho que vai
Mas eu creio que a leitura do Cuca é parecida com a do Panzi. Até porque o Cuca também acompanha o Cruzeiro, ainda mais depois que saiu o sorteio. Ele está acompanhando o Cruzeiro muito mais de perto e vendo tudo do rival, né? Então, eu acho que ele vai nessa linha aí. Uma linha de ônibus aqui, o Tatiquês. Você pode ter 3 atacantes de origem, mas se não jogar com 3 atacantes, você faz um 4-1-4-1. Você faz uma primeira linha defensiva, Alan Franco, e mais uma linha com 4 jogadores. Coelho, Alexander, Scarpa e Rony. E o Hulk, de comandante de ataque, marcando uma saída ali do Fabrício Bruno com o Vidalba. Aí o Jardim vai dar a resposta. Talvez ele traga o Romero para fazer uma saída de 3. Aliás, nem precisa, porque se for só o Rony, a saída com 2 você já tem superioridade numérica. Só se o Cuca colocar mais alguém para marcar, no 4-4-2, que eu não acredito. Aí eu apostaria sim numa presença de Coelho e Rony, mas num 4-1-4-1. Um Atlético amarrando o meio de campo mesmo e tentar se soltar no segundo tempo. Perdão pelo tatiquês. Não, mas não é foi importante. Tanto não. Não foi muito não. Você não usou nem tem uns termos aí que a turma utiliza, né? O extremo desequilibrante. Extremo desequilibrante. Você nem foi por esse lado, tudo bem. Esclarecedor, Edu Panzi, como tradicional. Estar em 3 frentes em um bom nível, que eu acho que é uma discussão realmente relevante, né? Mas a questão é que com o elenco principal você tem jogado mal também, né? Então diminui um pouquinho essa história, né? Mas nisso o Cuca tem razão, assim. Tem. Time hoje ele consegue, e olha que a gente tá falando de 2 elencos que estão acima, que são Flamengo e Palmeiras, principalmente o Flamengo. O Flamengo não está em 3 competições. Dificilmente você vai ter um time que disputa os títulos em 3 competições. O Atlético está em 3, mas ele disputa 2 títulos, né? O Campeonato Brasileiro ele não disputa título, aliás, ele está no meio de tabela, que é perigoso. Foi até perguntado sobre ele se ele tem preocupação em relação a rebaixamento. Ano passado, o Atlético ele não brigou contra o rebaixamento. Ele simplesmente chegou na última rodada e o risco de cair era real. Não, ele só brigou contra o rebaixamento na última rodada. Ele nunca esteve em 37 rodadas. Na zona. Se perder, entra na zona. Antes, Foi só na última rodada. Foi um risco que ele foi correndo, né? Você falou aí de jogar competições. E ano passado... Pois não, Cláudio. Jogou muito com o time reserva, né, Edu? Teve que jogar muito com o time reserva para poupar e por conta de inúmeras lesões, Copa América. Mas em 2021 o Atlético jogou 3 competições brigando por título nas 3. Mas ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores. Cara, isso é praticamente impossível. A gente falou agora de coletivamente do Cruzeiro, da riqueza do elenco do Flamengo e da longevidade e riqueza do elenco do Palmeiras. Todos 3 citados não estão em 3 competições mais. Caíram em alguma. Todos 3 já caíram em alguma. E o Atlético segue. É difícil, cara. É difícil. Aí chega uma hora que você tem que escolher como escolheu hoje e de forma acertada jogar com o time reserva. O Galo é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, 24 pontos em 19 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. É um brasileiro bem abaixo do que se espera, né? É isso aí, torcedor do Galão da Massa. O Galo com o técnico Cuca vem passando maus bocados aí no Campeonato Brasileiro. Já são 3 partidas sem vencer. Empate contra o Vasco, derrotas para Grêmio e São Paulo. E isso deixa aí o torcedor um pouco irritado e preocupado, né? Quarta-feira teremos aí partida super importante na Copa do Brasil. Um grande clássico, né, do Brasil e de Minas Gerais aí. Né, Galo e Cruzeiro, partida super importante para a temporada do Galo, né? O Galo precisa ir bater no seu rival e se classificar para as semifinais da Copa do Brasil e seguir em busca aí do título da competição, já que o Galo acabou derrapando na temporada passada, perdendo o título para o Flamengo e tem a oportunidade mais uma vez de brigar pelo título da Copa do Brasil, mas para isso precisa bater o seu rival. A equipe aí segue atenta ao mercado, surge aí nomes que podem ser reforço do Galo e eu quero a sua opinião sobre esses nomes que têm surgido recentemente. Deixa aí no comentário, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo.